Ela salvou a vida do filho dele na mesma noite em que ele a humilhou na frente de todos. Marcela era só mais uma bolsista pobre tentando sobreviver num hospital de elite. Lorenzo era o cirurgião brilhante que não aceitava ser contrariado. Quando ela ousou corrigi-lo, ele explodiu. Mandou que ela calasse a boca. Diminuiu sua origem. Destruiu sua dignidade. Mas algumas horas depois, quando a ambulância trouxe o menino em choque anafilático, todos travaram, menos ela. E naquele momento algo quebrou dentro dele. Porque às vezes a pessoa que você despreza é exatamente quem vai te ensinar o que é amar de verdade. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele nos ajuda a alcançar mais corações. Inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. Marcela sabia que aquele plantão seria difícil. Sempre era. Mas ela não imaginava que seria o pior dia da sua vida. E também o começo de tudo. Eram quase 11 da noite, quando ela entrou na sala de cirurgia carregando a prancheta com os exames do paciente. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor que subia pelo seu pescoço. Ela estava nervosa, não porque fosse inexperiente. Marcela era brilhante, todos sabiam disso, mesmo que fingissem não saber. Mas porque ele estava ali, Lorenzo Martins. O nome já era suficiente para fazer qualquer residente engolir seco. Cirurgião-chefe, referência nacional em trauma, dono de uma arrogância tão afiada quanto seu bisturi. Ele não gritava por prazer. Ele simplesmente não tolerava erros. E para ele, questionar suas decisões era um erro. Marcela respirou fundo e se aproximou da mesa cirúrgica. Dr. Martins, ela disse com a voz firme, mas baixa. Eu preciso avisar sobre o exame de coagulação do paciente. O resultado veio alterado. Talvez seja melhor adiar o procedimento até... Marcela. Ele a cortou sem sequer levantar os olhos. Eu não pedi sua opinião. Ela sentiu o peso do silêncio da sala inteira. Os outros residentes baixaram a cabeça. A enfermeira-chefe fingiu ajustar uma bandeja de instrumentos. Eu sei, doutor, mas o protocolo indica que... Protocolo? Ele finalmente olhou para ela. E aquele olhar era de gelo puro. Você está aqui há quanto tempo? 6 meses, 8? E acha que vai me ensinar protocolo? O coração dela disparou. Não é isso, eu só... Você só o quê? Ele deu um passo na direção dela e Marcela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você acha que porque conseguiu uma bolsinha de estudos tem o direito de questionar quem opera há 15 anos? Você acha que porque decorou uns livros pode vir aqui, na minha sala, me dizer o que fazer? Marcela travou. Seu rosto queimava. As palavras dele não eram apenas duras, eram cruéis. Ele sabia exatamente onde acertar. Eu só queria... Cala a boca. Marcela, ele disse devagar, cada sílaba carregada de desprezo. Você não está aqui porque é especial. Você está aqui porque alguém teve pena. Então faz o que eu mandar. Quando eu mandar. E para de tentar chamar. Atenção. Silêncio. Um silêncio tão denso que parecia sugar o ar da sala. Marcela sentiu os olhos arderem, mas não ia chorar. Não ali, não na frente dele. Ela apenas baixou a cabeça, murmurou um com licença quase inaudível e saiu da sala. No corredor, ela encostou na parede fria e deixou o ar sair dos pulmões de uma vez. As mãos tremiam, o peito doía, e dentro dela algo se partiu. Não era a primeira vez que alguém a diminuía por ser bolsista. Não era a primeira vez que jogavam na cara dela que ela vinha de uma família pobre, que tinha estudado em escola pública, que não tinha sobrenome. Mas vindo dele, doeu diferente, porque no fundo ela admirava Lorenzo. Admirava a forma como ele salvava vidas, a precisão, a genialidade e uma parte secreta dela. Aquela parte que ela nunca admitiria em voz alta, queria que ele a visse, de verdade. Não como a bolsista, não como a pobrezinha, mas como médica, como igual. Agora ela sabia que isso jamais aconteceria. Marcela limpou os olhos com as costas da mão e voltou para o posto de enfermagem. Tinha trabalho a fazer, tinha pacientes a atender. E talvez, se ela se mantivesse ocupada o suficiente, conseguiria esquecer o gosto amargo daquela humilhação. Mas o universo tinha outros planos. Eram quase 2 da manhã quando os alto-falantes do hospital explodiram em alerta vermelho. Uma ambulância estava chegando. Criança. Choque anafilático grave. ETA 3 minutos.
Marcela largou a ficha que estava preenchendo e correu para a emergência. Quando as portas se abriram, o caos entrou junto. Um menino de uns 6 anos, inconsciente, lábios roxos, corpo inchado. Os paramédicos gritavam informações, enquanto empurravam a maca. Alergia alimentar, exposição a amendoim, 2 doses de epinefrina já aplicadas. Sem resposta. E então ela ouviu: "Meu filho! Meu filho!" A voz veio de trás da maca, desesperada, quebrada. Marcela virou a cabeça e sentiu o mundo parar. Era Lorenzo. Ele estava sem o jaleco, com a camisa amassada, os olhos arregalados de pavor absoluto. Não era o cirurgião arrogante. Não era o homem que a destruiu horas atrás. Era um pai, apavorado, perdido. "Alguém faz alguma coisa!" Ele gritou, a voz falhando. "Por favor!" A equipe congelou por uma fração de segundo. Ver Lorenzo Martins desesperado era como ver uma montanha desmoronar. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém queria ser o responsável por falhar com o filho do chefe. E então Marcela agiu. Ela não pensou. Não hesitou. Apenas correu até a maca, olhou para o menino e começou a dar ordens. "Preparem intubação. Adrenalina, agora. Acesso venoso central, vamos." As enfermeiras se moveram. A equipe obedeceu. E Marcela, com as mãos firmes e o coração batendo como um tambor de guerra, fez o que sabia fazer melhor. Ela salvou aquele menino. 10 minutos depois, quando o monitor cardíaco finalmente estabilizou e o peito do garoto voltou a subir e descer em um ritmo constante, Marcela deu um passo para trás. Suas mãos estavam sujas de sangue. Seu corpo tremia de adrenalina, mas o menino estava vivo. Ela virou-se para sair, e seus olhos encontraram os de Lorenzo. Ele estava parado no canto da sala, as mãos segurando o rosto, os ombros curvados, e quando ele olhou para ela, não havia arrogância, não havia desprezo. Havia apenas choque, e algo que ela não conseguiu identificar, mas que a fez sentir um aperto no peito, que não tinha nada a ver com cansaço. Marcela não voltou para a emergência naquela noite. Não conseguiu. Depois que o menino foi transferido para a UTI pediátrica, ela murmurou algo sobre precisar lavar as mãos e desapareceu pelos corredores do hospital. Seus pés a levaram até o vestiário feminino, onde finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não era alívio, não era vitória, era exaustão, era dor, era raiva. Ela tinha salvado o filho dele, o filho do homem que a humilhou, e não sabia o que doía mais: o fato de ele ter a destruído horas antes, ou o fato de, mesmo depois de tudo, ela ter corrido para salvar o que ele mais amava. Porque era isso que ela fazia. Salvava pessoas. Não porque elas mereciam, mas porque era o certo. Marcela lavou o rosto, trocou o jaleco manchado de sangue e voltou para o plantão. Tinha mais 6 horas até o fim do turno, e ela ia aguentar. Sempre aguentava. O que ela não esperava era encontrá-lo no corredor. Lorenzo estava parado ao lado da máquina de café, com uma xícara vazia na mão, olhando para o chão como se estivesse tentando entender algo que não fazia sentido. Quando ele a viu, o corpo dele enrijeceu. Marcela desviou o olhar e continuou andando. "Marcela!" Ela parou. Não porque quis, mas porque algo na voz dele era diferente. Não era uma ordem. Era um pedido. Ela virou-se devagar, mantendo distância. Ele deu um passo na direção dela, mas parou quando percebeu que ela recuou. Ele começou, mas as palavras pareciam presas na garganta. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto tão humano, tão vulnerável, que Marcela quase se esqueceu de quem ele era. "Eu preciso te agradecer." Ela não respondeu, apenas o olhou, e ele sentiu o peso daquele silêncio como nunca havia sentido antes. "Você salvou meu filho," ele continuou, a voz rouca. "Você, quando todo mundo travou, você agiu. Você sabia exatamente o que fazer. Você foi incrível." Marcela cruzou os braços, a expressão impenetrável. "Eu só fiz meu trabalho, Dr. Martins." Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras tivessem sido um soco. "Eu sei," ele disse, abrindo os olhos novamente. "E eu também sei que eu não merecia que você fizesse isso." O coração dela apertou, mas ela não deixou transparecer. "Não," ela disse, a voz firme. "Você não merecia. Mas o seu filho sim." Lorenzo engoliu seco. Ele queria dizer algo, queria explicar, mas não havia explicação.
Não havia justificativa para o que ele tinha feito. Ele sabia disso. Eu fui um idiota, ele murmurou, e pela primeira vez, Marcela viu algo quebrado naquele homem. Eu fui cruel. Eu disse coisas que eu não devia ter dito. E eu sinto muito. Marcela respirou fundo. Ela queria acreditar. Queria aceitar aquele pedido de desculpas e seguir em frente. Mas não era tão simples assim. Você não sentiu quando me humilhou na frente de todo mundo? Ela disse. A voz baixa, mas firme. Você não sentiu quando jogou na minha cara que eu sou bolsista? Que eu sou pobre? Que eu não tenho o direito de estar aqui? Eu sei. Ele sussurrou, os olhos fixos nela. Eu sei, e eu não tenho desculpa. Eu estava errado. Completamente errado. Ela balançou a cabeça devagar. Você não estava errado só comigo, doutor. Você estava errado sobre quem eu sou. E então, sem esperar resposta, ela virou-se e foi embora. Lorenzo ficou parado ali, sozinho, com a xícara vazia na mão e o peso da culpa esmagando seu peito. Ele sabia que ela estava certa. Ele sabia que tinha destroçado algo que talvez nunca pudesse consertar. Mas o que ele não sabia, o que estava apenas começando a entender, era que aquela mulher tinha acabado de fazer algo que ninguém, mas jamais havia feito. Ela o tinha visto, de verdade. Não o cirurgião, não o chefe, não o homem arrogante e brilhante. Ela tinha visto o pai desesperado, o homem quebrado, o ser humano imperfeito. E mesmo assim, mesmo depois de tudo, ela tinha salvado o que ele mais amava no mundo. Isso mexeu com ele de uma forma que ele não estava preparado para sentir. Os dias seguintes foram estranhos. Lorenzo voltou ao hospital, mas algo tinha mudado. Ele ainda era o cirurgião brilhante, ainda comandava a equipe com precisão cirúrgica, mas havia uma hesitação nele agora, uma cautela, como se ele estivesse pisando em vidro. E toda vez que Marcela entrava na sala, ele olhava. Não era um olhar de superioridade, não era o olhar de alguém que estava avaliando um subordinado. Era outra coisa. Era curiosidade, era respeito, era algo que ele não conseguia nomear. Ele começou a perceber coisas que nunca tinha notado antes. A forma como Marcela tratava os pacientes. Com paciência, com carinho, como se cada um deles importasse de verdade. A forma como ela explicava procedimentos para as famílias, sempre com palavras simples, sempre com empatia. A forma como ela ficava depois do plantão para ajudar os enfermeiros, mesmo exausta, mesmo sem obrigação. Ela era tudo o que ele tinha esquecido de ser. E ele não conseguia parar de olhar para ela. Uma tarde, enquanto Lorenzo revisava prontuários no posto de enfermagem, ele ouviu a risada dela, baixa, genuína. Marcela estava conversando com uma enfermeira, sorrindo de um jeito que ele nunca tinha visto. E algo estranho aconteceu no peito dele. Ele queria ser a razão daquele sorriso. Ele queria que ela olhasse para ele da forma como olhava para aqueles pacientes, com gentileza, com confiança, com afeto, mas ele sabia que não merecia. Não ainda. Talvez nunca. Naquela noite, Lorenzo voltou para casa e foi direto para o quarto do filho. O menino estava dormindo, o rosto tranquilo, o peito subindo e descendo em um ritmo suave. Lorenzo sentou-se na beirada da cama e segurou a mãozinha dele com cuidado. Você está bem por causa dela? Ele sussurrou, a voz embargada. Por causa de uma mulher que eu tentei destruir. Ele fechou os olhos, deixando a culpa lavá-lo por inteiro. E então, pela primeira vez em muito tempo, Lorenzo Martins permitiu-se sentir algo que tinha evitado a vida toda, vulnerabilidade, e junto com ela, algo que ele não reconhecia ainda, mas que estava crescendo no fundo do peito, silencioso e inevitável. Algo que mais tarde, ele entenderia ser o começo de um amor que mudaria tudo. O menino acordou 3 dias depois. Quando a enfermeira ligou para avisar que ele estava consciente, Lorenzo largou tudo no meio de uma reunião e correu para a UTI pediátrica, como se a vida dependesse disso. E dependia, porque aquele menino era tudo o que ele tinha, tudo o que realmente importava. Quando entrou no quarto, o pequeno Miguel estava sentado na cama, com os olhos ainda inchados, mas abertos, vivos, e quando viu o pai, ele sorriu. Oi, pai. Lorenzo sentiu as pernas fraquejarem. Ele atravessou o quarto em 2 passos e abraçou o filho com uma força que não sabia que tinha guardada. Oi, campeão. Ele sussurrou, a voz tremendo.
Você me assustou pra caramba. Miguel deu uma risadinha baixa, mas ainda fraco. Mas ali, presente. Desculpa, pai. Não. Lorenzo se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. Você não tem nada que pedir desculpa. Eu que devia ter cuidado melhor de você. O menino franziu a testa, confuso, mas não disse nada. Apenas se aconchegou no peito do pai. E Lorenzo fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez em dias, respirar de verdade. Foi então que a porta se abriu. Marcela entrou com uma prancheta nas mãos, concentrada nos papéis, sem perceber que Lorenzo estava ali. Ela ia apenas checar os sinais vitais, atualizar o prontuário e sair. Rápido, profissional, como sempre. Mas quando Miguel a viu, algo aconteceu. "Tia!" ele gritou, com uma empolgação tão pura que fez Marcela levantar a cabeça de imediato. Ela piscou surpresa. "Oi!" ela disse devagar, sem saber como reagir. "Você é a tia que me salvou", Miguel falou, os olhos brilhando. "Meu pai me contou. Ele disse que você foi tipo uma super-heroína." Marcela sentiu o rosto esquentar. Ela lançou um olhar rápido para Lorenzo, que estava parado ao lado da cama, completamente desconcertado. Eu só fiz o que qualquer médico faria", ela murmurou, tentando manter a compostura. "Mas..." Miguel balançou a cabeça com veemência. "Meu pai disse que você foi incrível. Ele disse que você salvou minha vida quando todo mundo estava com medo." Lorenzo pigarreou, claramente sem jeito. Miguel, E você é bonita também." O menino continuou sem filtro nenhum. "Você é a tia mais bonita daqui." Marcela deixou escapar uma risada baixa, genuína, e Lorenzo sentiu o coração dar um salto estranho no peito ao ouvir aquele som. "Obrigada, Miguel", ela disse, se aproximando da cama com cuidado. "Como você está se sentindo?" "Melhor", ele respondeu animado, "mas minha garganta ainda dói um pouquinho." "É normal", Marcela explicou, pegando o estetoscópio. "Você passou por muita coisa, mas você é um guerreiro, sabia? Muito corajoso." Miguel sorriu de orelha a orelha e então olhou para o pai. "Pai, ela é legal, né?" Lorenzo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele apenas olhou para Marcela, que estava checando a pressão do menino com toda a delicadeza do mundo, e sentiu algo apertar no peito. Ele finalmente disse, a voz baixa. "Ela é muito legal." Marcela não olhou para ele, mas ele viu o leve rubor que tingiu as bochechas dela, e aquilo fez algo nele. Nos dias seguintes, Miguel não deixou Marcela em paz. Toda vez que ela passava pelo quarto para checar os exames, o menino pedia para ela ficar mais um pouquinho. Perguntava sobre o trabalho dela, sobre os pacientes, sobre tudo. E Marcela, que sempre foi reservada, que sempre manteve distância, descobriu-se conversando com aquele garotinho de um jeito que nunca imaginou. Havia algo de puro nele, algo que a fazia esquecer por alguns minutos de todas as dores que carregava. E Lorenzo observava. Ele observava a forma como o filho dele ria com ela, a forma como Miguel segurava a mão dela quando estava com medo, a forma como ele olhava para Marcela como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E o pior, ou melhor, era que Lorenzo estava começando a olhar para ela da mesma forma. Certa tarde, Miguel estava desenhando no caderno que uma das enfermeiras tinha dado de presente. Marcela estava sentada na beirada da cama, ajudando ele a colorir um super-herói. "Esse aqui é você", Miguel disse, apontando para o desenho de uma mulher com uma capa vermelha. Marcela riu. "Eu não sou super-heroína, Miguel." "É sim", ele insistiu. "Você me salvou." "Então você é." Ela sorriu, mas não respondeu. Apenas continuou colorindo ao lado dele, em silêncio. Lorenzo estava encostado na porta, observando. E pela primeira vez na vida, ele sentiu ciúmes do próprio filho. Ciúmes porque Miguel conseguia arrancar sorrisos dela com tanta facilidade, porque ele conseguia fazer ela ficar. Porque ele tinha algo que Lorenzo não tinha mais, a confiança dela. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Lorenzo saiu do quarto e encontrou Marcela no corredor anotando algo no prontuário. "Marcela", ele chamou baixo, quase hesitante. Ela parou, mas não virou de imediato. Respirou fundo antes de olhar para ele. "Sim, doutor. Ele se aproximou devagar. "Eu só queria agradecer, de novo, por tudo que você tem feito pelo Miguel. Eu já disse, é o meu trabalho." "Não é só isso."
Ele insistiu, a voz firme agora. Você cuida dele de um jeito que vai além do profissional. E ele sente isso. Eu sinto isso. Marcela o encarou, tentando ler o que havia por trás daquelas palavras. Mas Lorenzo era difícil de decifrar. Sempre foi. Ele é uma criança especial, ela disse, suavizando o tom. É fácil gostar dele. Ele gosta de você também, Lorenzo respondeu. Muito. Ele não para de falar de você. Marcela desviou o olhar, claramente desconfortável. Crianças se apegam rápido, passa. E se eu não quiser que passe? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Marcela congelou. Ela olhou para ele, os olhos arregalados, o coração acelerando. O que você quer dizer com isso? Lorenzo deu mais um passo. Agora estava tão perto que ela podia sentir o calor dele. Eu quero dizer que... Ele parou procurando as palavras certas. Eu quero dizer que meu filho não é o único que sente algo diferente quando você está por perto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcela não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Porque aquilo era perigoso. Aquilo era complicado. Aquilo era exatamente o que ela não podia permitir. Dr. Martins, ela disse, a voz firme, mas o coração disparado. Eu acho melhor a gente manter as coisas profissionais. E antes que ele pudesse responder, ela virou as costas e foi embora. Mas enquanto caminhava pelo corredor, Marcela sabia de uma coisa. Ela tinha mentido. Porque não havia nada de profissional no jeito que o coração dela batia quando Lorenzo estava por perto. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Lorenzo não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou deitado no sofá da sala, com os olhos pregados no teto, repassando cada palavra que tinha dito a Marcela. Cada olhar, cada silêncio. E quanto mais pensava, mais se sentia um idiota. O que ele estava fazendo? O que ele estava sentindo? Ele mal a conhecia. Ou melhor, ele achava que mal a conhecia. Porque a verdade era que Lorenzo tinha passado meses inteiros ignorando quem Marcela realmente era. Ele a via como mais uma residente, mais uma bolsista, mais uma pessoa que ele não precisava enxergar de verdade. Mas agora ele não conseguia parar de pensar nela. Na forma como ela tinha salvado Miguel, na forma como ela conversava com o menino, com uma paciência infinita. Na forma como ela segurava a mão dele quando ele estava com medo. E na forma como ela tinha olhado para Lorenzo naquele corredor, com aqueles olhos que pareciam guardar 1000 segredos. Ele precisava saber, precisava entender quem era aquela mulher que tinha virado o mundo dele de cabeça para baixo. E então, na manhã seguinte, Lorenzo fez algo que nunca tinha feito antes. Ele foi até o Departamento de Recursos Humanos e pediu o arquivo de Marcela. A funcionária do RH franziu a testa quando ele entrou na sala. Dr. Martins? Precisa de alguma coisa? Sim, ele disse, tentando soar casual. Eu preciso ver o arquivo da residente Marcela Souza. Informações acadêmicas, histórico, essas coisas. A mulher hesitou. Doutor, o senhor sabe que esses arquivos são confidenciais, não é? Lorenzo a encarou com aquele olhar que sempre funcionava. O olhar que dizia, eu sou o chefe aqui, e você vai fazer o que eu estou pedindo. A funcionária suspirou, digitou algo no computador e, alguns segundos depois, entregou uma pasta a ele. E só não conte para ninguém que fui eu que dei isso para o senhor. Lorenzo pegou a pasta, murmurou um obrigado e saiu dali antes que ela mudasse de ideia. Ele voltou para o próprio consultório, trancou a porta e abriu o arquivo. E o que ele leu? Mudou tudo. Marcela Souza, 27 anos, natural de uma cidade do interior que Lorenzo mal sabia que existia. Filha de uma costureira e de um pedreiro. Estudou em escola pública a vida inteira. Primeira da família a entrar na universidade. E então, a parte que fez o coração de Lorenzo apertar. Primeira colocada geral no vestibular de medicina. Lorenzo leu de novo, e de novo. Primeira colocada geral, ela não tinha entrado por cota. Não tinha entrado por indicação. Não tinha entrado porque alguém teve pena dela. Ela tinha entrado porque era a melhor. Ele continuou lendo, virando as páginas com as mãos tremendo. Durante a faculdade, Marcela tinha sido a melhor aluna da turma. Todos os anos, todas as disciplinas, ela tinha recebido prêmios acadêmicos, tinha publicado artigos em revistas científicas, tinha feito estágios em hospitais de referência. E mesmo assim,
Mesmo sendo brilhante, ela nunca teve facilidades, porque ela trabalhava o tempo todo. Ela dava aulas particulares para pagar o aluguel. Fazia plantões noturnos para ajudar a família. Estudava de madrugada porque era o único horário que sobrava. E ainda assim, ela era a melhor. Lorenzo fechou a pasta e encostou a cabeça na cadeira, sentindo o peso da culpa esmagar seu peito. Ele tinha humilhado ela. Tinha dito que ela estava ali porque alguém teve pena. Tinha jogado na cara dela que ela não merecia estar naquele hospital. E o tempo todo, ela era mais brilhante do que ele jamais seria. Porque ele tinha tido tudo. Nome, dinheiro, oportunidades. Ele nunca tinha precisado lutar por nada. Tudo tinha sido entregue a ele de bandeja. Mas Marcela tinha lutado por cada centímetro do caminho. E mesmo assim, mesmo carregando o peso do mundo nas costas, ela era gentil. Era humilde. Era generosa. Ela era tudo o que ele não era. E ele tinha tentado destruir isso. Lorenzo sentiu os olhos arderem. Ele não chorava. Nunca chorava. Mas naquele momento, sentado sozinho no consultório, com o arquivo de Marcela nas mãos, ele sentiu algo quebrar dentro dele. Porque ele tinha desperdiçado meses olhando para aquela mulher e não vendo nada. E agora que finalmente enxergava, era tarde demais. Nos dias seguintes, algo mudou em Lorenzo. Ele começou a observar Marcela de um jeito diferente. Não era mais curiosidade, não era mais respeito. Era admiração. Ele a via no corredor, conversando com os pacientes, e ficava parado, apenas olhando. Via a forma como ela explicava diagnósticos com paciência, como ela segurava a mão de uma mãe apavorada, como ela ficava depois do plantão para ajudar um colega que estava sobrecarregado. E tudo o que ele pensava era: como eu não vi isso antes? Uma tarde, ele estava revisando exames quando ouviu a voz dela na sala ao lado. Marcela estava atendendo uma paciente idosa, explicando o procedimento que ela ia fazer. "Essa senhora vai sentir uma picadinha, tá bom?" Ela dizia com aquela voz suave. "Mas vai passar rápido e eu vou estar aqui o tempo todo. Você é um anjo, minha filha." A idosa respondeu, e Lorenzo ouviu Marcela rir baixinho. "Não sou não, Dona Maria. Só estou fazendo meu trabalho." "Ah, mas tem gente que faz o trabalho e tem gente que cuida de verdade. Você cuida de verdade." Lorenzo encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. "Ela cuida de verdade." Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um sino. Porque era isso. Era exatamente isso. Marcela não era só competente. Ela não era só inteligente. Ela era humana. Ela se importava. Isso era raro. Ele tinha passado a vida inteira cercado de médicos brilhantes. Gente com diplomas, títulos, reconhecimento. Mas poucos, muito poucos, se importavam de verdade. Marcela se importava. E ele estava se apaixonando por isso. Ou talvez ele estivesse se apaixonando por ela. Naquela noite, Lorenzo voltou para casa e foi direto para o quarto de Miguel. O menino estava dormindo, mas ele se sentou na beirada da cama e ficou ali apenas olhando. "Você gosta dela, né, campeão?" Ele sussurrou, mesmo sabendo que o filho não ia ouvir. "Você tem um gosto melhor que o seu pai. Você viu nela o que eu demorei tempo demais para ver." Ele passou a mão no cabelo do menino com carinho. "E sabe o pior?" Lorenzo continuou a voz embargada. "Eu acho que eu também gosto dela. Eu acho que estou apaixonado por uma mulher que eu tentei destruir." O silêncio do quarto foi a única resposta. E Lorenzo ficou ali, sozinho com seus pensamentos, tentando entender como consertar algo que talvez estivesse quebrado demais. Mas uma coisa ele sabia, ele ia tentar. Porque Marcela não era só a mulher que tinha salvado seu filho. Ela era a mulher que tinha começado a salvar ele também. E ele não ia deixar isso escapar sem lutar. Marcela estava exausta. Fazia quase 36 horas que ela estava de plantão. 2 traumas graves tinham dado entrada durante a madrugada, e ela tinha ficado na sala de cirurgia, ajudando até o último ponto ser dado. Agora, com o sol começando a nascer lá fora, ela arrastava os pés pelo corredor, tentando chegar ao vestiário antes que as pernas desistissem de funcionar. Mas quando passou pela sala de descanso dos médicos, ela viu uma luz acesa. Curiosa, ou talvez só cansada demais para ignorar, ela empurrou a porta devagar e olhou para dentro. Lorenzo estava lá. Ele estava sentado no sofá, com a cabeça jogada para trás, os olhos fechados.
Ainda vestia o pijama cirúrgico manchado de sangue. As mãos dele tremiam levemente, pousadas sobre as coxas. Marcela conhecia aquele tremor. A adrenalina pós-cirúrgica. Acontecia com todo mundo depois de uma operação longa e intensa. O corpo simplesmente não sabia como desacelerar de uma vez. Ela devia ter ido embora. Devia ter deixado ele ali, sozinho com o que quer que estivesse sentindo. Mas algo a fez ficar. Dr. Martins, ela disse baixo para não assustá-lo. Ele abriu os olhos de imediato. E quando a viu parada na porta, algo passou pelo rosto dele. Alívio, surpresa e outra coisa que ela não soube. Identificar. Marcela, ele disse, a voz rouca. O que você está fazendo aqui? Eu vi a luz acesa. Ela respondeu, entrando devagar. Você está bem? Ele olhou para as próprias mãos, que ainda tremiam, e deu um sorriso sem humor. Estou só. A adrenalina. Você sabe como é, ela sabia. Marcela se aproximou e sentou-se ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas não muito distante. Foi difícil? Chamela perguntou. Lorenzo assentiu. Politraumatismo. Acidente de carro. O cara estava quase morto quando chegou aqui. A gente conseguiu estabilizar, mas ele parou respirando fundo. Mas foi por pouco. Marcela assentiu em silêncio. Ela entendia. Entendia o peso de segurar a vida de alguém nas mãos, o medo de errar, o alívio quando dava certo e a exaustão que vinha depois. Você salvou ele, ela disse suave. Isso é o que importa. Lorenzo virou a cabeça para olhá-la e dessa vez não havia nada de arrogante naquele olhar, só cansaço e vulnerabilidade. Às vezes eu esqueço, ele confessou a voz baixa. Eu esqueço que a gente faz diferença. Eu fico tão focado em ser o melhor, em não errar, em provar que eu sou bom, que eu esqueço do porquê eu comecei a fazer isso. Marcela o encarou, surpresa com a honestidade dele. E por que você começou? Lorenzo deu um sorriso fraco. Porque eu queria salvar vidas. Simples assim. Ele fez uma pausa. E você me lembrou disso. O coração dela saltou no peito. Eu? É, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Quando você salvou o Miguel, quando você fez o que tinha que ser feito, sem hesitar, sem ego, sem medo, você só agiu. E eu percebi que eu tinha perdido isso. Eu tinha perdido essa pureza, essa essência. Marcela não sabia o que dizer, então ela fez a única coisa que conseguiu pensar. Ela estendeu a mão e segurou a mão dele. Lorenzo olhou para baixo, surpreso, e viu os dedos dela envolvendo os dele com cuidado. As mãos dela eram menores, mais firmes, quentes. E o tremor parou. Ele olhou para ela, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Marcela! Shh! Ela sussurrou. Só respira. E ele obedeceu. Respirou fundo. Uma vez, duas, três. E aos poucos o corpo dele foi relaxando. A tensão que ele carregava nos ombros foi se dissolvendo. E tudo o que restou foi aquele momento. Ele, ela e o silêncio entre eles. Lorenzo olhou para as mãos entrelaçadas e sentiu algo apertar no peito. Algo que não tinha nada a ver com adrenalina ou cansaço. Era outra coisa. Era conexão. Obrigado, ele murmurou, a voz quase inaudível. Marcela apenas assentiu, mas não soltou a mão dele. Não ainda. E ali, naquele pequeno refúgio no meio do caos do hospital, algo mudou entre eles. Não foi um beijo. Não foi uma declaração. Não foi nada grandioso. Foi apenas um toque. Um toque que disse tudo o que as palavras não conseguiam. Eu vejo você. Eu entendo você. E você não está sozinho. Eles ficaram assim por alguns minutos. Talvez 5, talvez 10. Nenhum dos dois contou. Nenhum dos dois quis. Mas eventualmente, Marcela soltou a mão dele devagar e se levantou. Você devia descansar, ela disse. Tentando soar casual, mas a voz saiu baixa demais. Lorenzo assentiu, mas não se moveu. Apenas a olhou, como se estivesse tentando gravar aquele momento na memória. Marcela, ele chamou quando ela estava quase na porta. Ela parou e virou-se. Sim? Ele hesitou, abriu a boca, fechou. E então, finalmente, disse, eu queria que você soubesse que eu não mereço a sua gentileza. Não depois do que eu fiz, mas eu sou grato por tudo. Marcela segurou o batente da porta, o coração apertado. A gente não escolhe quem a gente ajuda, Dr. Martins. Ela disse suave.
A gente só ajuda. E então, antes que ele pudesse responder, ela saiu. Lorenzo ficou sozinho na sala de descanso, olhando para a própria mão, ainda sentindo o calor dos dedos dela. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Um sorriso pequeno, verdadeiro. Porque ele tinha entendido algo importante. Aquela mulher estava entrando no coração dele de um jeito que ninguém mais nunca tinha entrado. E ele não fazia ideia do que fazer com isso, mas sabia de uma coisa: ele queria mais. Marcela chegou ao vestiário, trancou a porta e encostou nela, deixando o ar sair dos pulmões de uma vez. O que ela tinha feito? Por que tinha segurado a mão dele? Por que tinha ficado ali quando o certo era ir embora? Ela fechou os olhos, tentando acalmar o coração que insistia em bater descompassado. Ele é o homem que te humilhou, ela lembrou a si mesma. O homem que jogou na sua cara que você não merecia estar aqui. Mas quando ela tinha olhado para ele naquela sala, ela não tinha visto o cirurgião arrogante. Ela tinha visto um homem cansado, vulnerável, humano. E talvez fosse isso que a assustava. Porque era fácil odiar o Lorenzo orgulhoso, o Lorenzo cruel. Mas esse Lorenzo, esse que olhava para ela como se ela fosse a única coisa real no mundo. Esse Lorenzo era perigoso, porque ela estava começando a sentir algo que não devia sentir. E isso podia destruir tudo. Marcela respirou fundo, trocou de roupa e saiu do hospital. Mas enquanto caminhava pela rua, com o sol nascendo no horizonte, ela não conseguia parar de pensar naquele toque, naquele momento, naquele olhar. E pela primeira vez ela se perguntou: e se eu deixasse? E se eu deixasse ele entrar? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. Porque nem ela sabia a resposta ainda. Miguel recebeu alta uma semana depois. Lorenzo estava radiante. Ele carregou o filho no colo até o carro, mesmo sabendo que o menino já era grande demais para isso. Mas não importava. Miguel estava bem, estava vivo. E isso era tudo o que importava. Quando chegaram em casa, Lorenzo preparou o quarto do filho com um cuidado obsessivo. Travesseiros extras, o bichinho de pelúcia favorito, uma pilha de gibis novos. Tudo para que Miguel se sentisse confortável, seguro, amado. Mas quando colocou o menino na cama e perguntou se ele precisava de alguma coisa, a resposta pegou Lorenzo completamente de surpresa. Eu quero ver a tia Marcela. Lorenzo piscou. O quê? A tia Marcela, Miguel repetiu, com aquela sinceridade crua que só crianças têm. Eu queria que ela viesse aqui em casa, pra gente agradecer a ela direito. E porque eu quero ver ela de novo. Lorenzo sentou-se na beirada da cama, o coração apertando. Campeão, ela é médica. Ela deve estar muito ocupada no hospital. Mas você pode perguntar, né, pai? Miguel o olhou com aqueles olhos grandes e esperançosos. Por favor? É Lorenzo. Lorenzo não conseguiu dizer não, porque a verdade era que ele também queria ver Marcela de novo. Ele queria que ela estivesse ali. Queria ouvi-la conversar com o filho dele. Queria só estar perto dela. Tá bom, ele disse passando a mão no cabelo do menino. Eu vou perguntar. Miguel sorriu de orelha a orelha. Obrigado, pai. Você é o melhor. Lorenzo sorriu de volta, mas por dentro estava apavorado, porque convidar Marcela para a casa dele era cruzar uma linha. Era transformar aquilo em algo pessoal, algo que ia além do hospital, algo que poderia mudar tudo. Mas ele ia fazer, porque agora ele não conseguia imaginar a vida sem ela. No dia seguinte, Lorenzo esperou até o fim do plantão de Marcela para abordá-la. Ele a encontrou no corredor prestes a sair e chamou o nome dela antes que pudesse pensar duas vezes. Marcela, espera. Ela parou e virou-se surpresa. Doutor Martins? Ele se aproximou, passando a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ela estava começando a reconhecer. Eu queria te fazer um pedido. Ele começou hesitante. O Miguel teve alta ontem e ele pediu para você ir na nossa casa, para a gente agradecer você direito, por tudo. Marcela piscou, processando a informação. Ir na sua casa? Eu sei que é estranho. Lorenzo se apressou em dizer. E eu entendo se você não quiser, mas o Miguel não para de falar de você. Ele realmente gostaria que você fosse. Ela ficou em silêncio por um momento, e Lorenzo sentiu o coração acelerar. Ela vai recusar.
Claro que ela vai recusar. Por que ela aceitaria? Mas então Marcela suspirou suavemente. Tá bom, ela disse, e ele quase não acreditou no que ouviu. Quando? Sério? Lorenzo não conseguiu esconder a surpresa na voz. Você vai? O Miguel pediu. Ela respondeu com um meio sorriso. Eu não vou decepcionar ele. Só ele, Lorenzo pensou, mas não disse nada. Que tal sábado? Ele sugeriu. Eu posso fazer um jantar. Nada muito elaborado, mas... Sábado está ótimo, Marcela interrompeu, antes que ele começasse a se justificar demais. Lorenzo sorriu. Um sorriso genuíno, largo, que iluminou o rosto dele, de um jeito que ela nunca tinha visto. Ótimo, eu te mando o endereço. Ok. Eles ficaram ali parados por mais alguns segundos, nenhum dos dois sabendo exatamente o que dizer, até que Marcela limpou a garganta. Mas eu preciso ir. Claro, claro. Lorenzo deu um passo para trás. Até sábado. Então, até sábado. E enquanto ela se afastava, Lorenzo ficou parado no meio do corredor, com o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todo mundo podia ouvir. Ela tinha dito sim. Marcela tinha dito sim. Sábado chegou mais rápido do que Lorenzo esperava. Ele passou a manhã inteira limpando a casa, arrumando, reorganizando. Miguel ria dele, perguntando por que o pai estava tão nervoso, mas Lorenzo apenas resmungava, que queria que tudo estivesse perfeito. Porque era isso. Ele queria que tudo estivesse perfeito para ela. Às 7 da noite, a campainha tocou. Miguel gritou, "Eu atendo!" e disparou para a porta antes que Lorenzo pudesse detê-lo. Quando a porta se abriu, Marcela estava ali. Ela usava um vestido simples, azul marinho, e o cabelo estava solto, caindo sobre os ombros. Nada elaborado, nada extravagante. Mas para Lorenzo, que a observava alguns passos atrás, ela estava deslumbrante. Tia Marcela! Miguel praticamente pulou nela, e Marcela riu abraçando o menino. Oi, campeão! Como você está? Muito bem. Vem, eu quero te mostrar meu quarto. Miguel puxou a mão dela, e Marcela lançou um olhar divertido para Lorenzo, que apenas deu de ombros, sorrindo. Pode deixar, ela disse. Eu quero ver. E lá se foram os dois, subindo as escadas, enquanto Lorenzo ficava ali embaixo, tentando controlar a respiração. Calma, é só um jantar. Só um jantar. Mas não era, e ele sabia disso. Meia hora depois, Miguel finalmente liberou Marcela, e ela desceu para a sala, onde Lorenzo estava terminando de arrumar a mesa. Desculpa, ele disse meio sem graça. Ele fica empolgado. Não precisa pedir desculpa, Marcela respondeu sorrindo. Ele é adorável. Lorenzo a olhou, e por um momento esqueceu o que ia dizer. Você quer beber alguma coisa? Vinho, suco. Vinho está ótimo. Ele serviu 2 taças e entregou uma a ela. Seus dedos se tocaram brevemente, e ambos sentiram a eletricidade daquele contato. Obrigada, ela murmurou. Ah, por nada. Eles se sentaram à mesa, e Lorenzo serviu o jantar que tinha preparado. Nada sofisticado. Macarrão ao molho de tomate caseiro, salada, pão, simples, mas feito com cuidado. Miguel tagarelou durante toda a refeição, contando histórias, fazendo perguntas, enchendo o ambiente com sua energia contagiante. E Marcela ria, genuinamente. E toda vez que ela ria, Lorenzo sentia o peito apertar. Depois do jantar, Miguel começou a bocejar e Lorenzo o levou para a cama. Quando voltou para a sala, Marcela estava na varanda, olhando para o céu estrelado. Lorenzo se aproximou devagar, parando ao lado dela. Obrigado, ele disse baixo, por ter vindo. Obrigada por me convidar. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando as estrelas, até que Lorenzo se virou para ela. Marcela, eu preciso te dizer uma coisa. Ela o olhou, o coração acelerando. O quê? Ele respirou fundo. Desde que você salvou o Miguel, desde aquele dia, eu não consigo parar de pensar em você. E não é só gratidão, não é só admiração. É algo mais. E eu sei que eu não tenho o direito de sentir isso. Não depois do que eu fiz, mas eu sinto. E eu precisava que você soubesse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcela o encarou, os olhos brilhando, o coração batendo tão forte que ela mal conseguia respirar.
E então ela deu um passo para trás. Eu preciso ir. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela pegou a bolsa e saiu. Lorenzo ficou ali, sozinho na varanda, sentindo o peso da rejeição esmagar seu peito. Mas ele não sabia que do lado de fora, Marcela estava encostada no carro, com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrimas, porque ela também sentia, e isso a aterrorizava. Marcela não voltou ao hospital na segunda-feira. Ela ligou dizendo que estava doente. E tecnicamente não era mentira. Ela estava doente. Doente de medo. Doente de confusão. Doente daquele sentimento que crescia dentro dela e que ela não conseguia. Não queria nomear. Ela passou o dia inteiro trancada no apartamento, tentando convencer a si mesma de que tinha feito a coisa certa. Ele é seu superior. Ele te humilhou. Isso não pode dar certo. Mas toda vez que fechava os olhos, ela via o rosto dele. A vulnerabilidade naquele olhar. A sinceridade naquela confissão. Eu não consigo parar de pensar em você. E a pior parte era que ela também não conseguia parar de pensar nele. Quando Marcela finalmente voltou ao hospital na terça-feira, ela evitou Lorenzo o dia inteiro. Trocou de turno, pegou plantões em setores diferentes, fez de tudo para não cruzar com ele. Mas na quarta-feira a sorte dela acabou. Ela estava no corredor, revisando prontuários, quando ouviu uma voz que fez seu sangue gelar. Então é ela? Marcela levantou a cabeça e viu uma mulher parada a poucos metros de distância. Alta, elegante, cabelos, loiros perfeitamente escovados, roupas de grife e um olhar que poderia cortar vidro. Ao lado dela estava Lorenzo, com uma expressão tensa. Camila, por favor, ele disse baixo. Não aqui. Por que não aqui? A mulher rebateu, a voz carregada de veneno. Eu só quero conhecer a salvadora do meu filho. Marcela entendeu imediatamente quem era aquela mulher, a ex-esposa de Lorenzo, a mãe de Miguel. Lá, Marcela disse, tentando manter a voz firme. Você deve ser a Camila. É um prazer. Ah, poupe-me. Camila a interrompeu, cruzando os braços. Não estou aqui para trocar gentilezas. Estou aqui porque meu filho não para de falar de você. E eu queria ver com meus próprios olhos quem é essa médica que está ocupando tanto espaço na cabeça dele. Marcela sentiu o rosto esquentar, mas não desviou o olhar. Eu apenas cuidei do Miguel quando ele precisou. É o meu trabalho. Trabalho, Camila repetiu com um sorriso frio. Claro. E me diz, doutora, você é o quê? Residente? Estagiária. Camila, Lorenzo interviu, a voz dura. Mas ela o ignorou, dando um passo na direção de Marcela. Deixei eu adivinhar. Você é bolsista, né? O tom era de puro desprezo. Eu conheço o tipo. Gente pobre querendo se agarrar a qualquer coisa que brilha. E agora você está de olho no Lorenzo, não está? Achou que, salvando meu filho, ia conseguir alguma coisa? O coração de Marcela disparou. Ela sentiu a raiva subir pela garganta, mas antes que pudesse responder, Lorenzo explodiu. Chega! Ele gritou, fazendo Camila dar um pulo. Você não tem o direito de falar assim com ela. Você não tem o direito de falar assim com ninguém. Camila virou-se para ele, os olhos faiscando. Ah, não tenho? E desde quando você se importa com o que eu falo? Desde quando você defende bolsistas? Desde que uma delas salvou a vida do nosso filho. Lorenzo praticamente rugiu. Enquanto você estava onde, Camila? Em algum spa? Em alguma viagem? Você nem estava lá quando o Miguel quase morreu. O silêncio que se seguiu foi brutal. Camila ficou pálida, mas rapidamente recuperou a compostura. Você não tem o direito de me julgar, ela disse, a voz tremendo. Você também não estava lá. Mas eu vim, Lorenzo rebateu, e quando cheguei ela já tinha salvado ele. Ela, não eu. Não você. Ela. Camila olhou de Lorenzo para Marcela e algo cruel brilhou nos olhos dela. Ah, entendi, ela disse devagar. Você está apaixonado por ela. Lorenzo congelou. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta? Camila deu uma risada amarga. O pai do meu filho está se envolvendo com uma ninguém e você acha que não é da minha conta. Sai daqui, Camila. Lorenzo disse, a voz perigosamente baixa. Agora. Mas Camila não se moveu. Em vez disso, ela se virou para Marcela com um sorriso venenoso. Aproveita enquanto pode, querida, ela disse. Porque homens como o Lorenzo
não ficam com mulheres como você. Eles se divertem. Eles passam o tempo. E quando cansam, eles voltam para alguém do próprio nível. E então, sem esperar resposta, ela virou as costas e saiu. O corredor ficou em silêncio. Lorenzo olhou para Marcela, e o que ele viu no rosto dela partiu o coração dele. Ela estava tremendo. Os olhos brilhavam com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Marcela, ele começou dando um passo na direção dela. Eu sinto muito. Ela não tinha o direito de... Ela tinha razão. Marcela o interrompeu. A voz baixa e quebrada. O quê? Não tinha. Eu tinha sim. Marcela insistiu, finalmente olhando para ele. Eu não sou do seu mundo, Lorenzo. Eu nunca vou ser. E talvez seja melhor a gente parar com isso antes que piore. Parar com o quê? Lorenzo sentiu o pânico tomar conta. Marcela, não deixe as palavras dela entrarem na sua cabeça. Ela só está com ciúmes. Ela está certa. Marcela repetiu agora com mais firmeza. Isso nunca ia dar certo. Você é o cirurgião-chefe. Eu sou a bolsista pobre. E não importa o que aconteça, sempre vai ter alguém para me lembrar disso. Eu não me importo com isso. Lorenzo disse desesperado. Eu não me importo de onde você veio ou quanto dinheiro você tem. Eu me importo com quem você é. Mas eu me importo. Marcela sussurrou, e uma lágrima finalmente escorreu pelo rosto dela. Eu me importo, Lorenzo, porque eu passei a vida inteira lutando para ser vista como algo além da menina pobre. E eu não vou ser a segunda escolha de ninguém. Eu não vou ser aquela que você usa para esquecer a ex-esposa perfeita. Você não é segunda escolha, ele disse, a voz quebrada. Você nunca foi. Mas Marcela apenas balançou a cabeça. Eu preciso ir. Marcela, por favor. Me deixa ir, Lorenzo. E dessa vez ela não esperou resposta. Ela simplesmente virou as costas e saiu, deixando Lorenzo sozinho no corredor, com o coração despedaçado e a sensação de que tinha acabado de perder. A única coisa que realmente importava. Naquela noite Marcela chorou. Chorou no chuveiro, chorou na cama, chorou até não ter mais lágrimas, porque ela sabia que tinha feito a coisa certa, mas a coisa certa nunca tinha doído tanto. E enquanto ela tentava dormir, uma parte dela se perguntava se talvez, só talvez, ela tivesse cometido o maior erro da vida, mas era tarde demais para voltar atrás agora. Ou pelo menos era isso que ela tentava se convencer. Marcela passou os dias seguintes em modo automático. Acordava e ia para o hospital. Atendia pacientes. Voltava para casa. Dormia. E recomeçava tudo no dia seguinte. Ela não pensava, não sentia. Apenas existia. Ou pelo menos era isso que ela tentava fazer. Mas toda vez que virava um corredor e via Lorenzo ao longe, o coração dela disparava. Toda vez que ouvia a voz dele, algo dentro dela se partia um pouco mais. E toda vez que seus olhos se encontravam, mesmo que por apenas um segundo, ela via a dor refletida neles. A mesma dor que ela carregava. Lorenzo também mudou. Ele ficou mais quieto, mais distante. Não gritava mais com os residentes. Não fazia piadas sarcásticas. Era como se uma parte dele tivesse apagado. E todos no hospital notaram. Mas ninguém tinha coragem de perguntar o porquê, exceto Miguel. Era uma quinta-feira à tarde, quando o telefone de Marcela tocou. Ela estava no vestiário, trocando de roupa depois do plantão, e quase ignorou a chamada. Mas quando viu o nome na tela, seu coração parou. Miguel Martins. Ela hesitou. Pensou em não atender, mas não conseguiu. Alô? Ela disse, a voz trêmula. Tia Marcela. A voz do menino soou pequena, assustada. Marcela sentou-se imediatamente, o instinto de médica ativando. Miguel, o que aconteceu, amor? Você está bem? Eu não sei, ele disse, e ela ouviu um soluço do outro lado. Minha garganta está inchando de novo. E meu peito está doendo. O sangue de Marcela gelou. Onde você está? Onde está seu pai? Ele saiu para buscar remédio. Eu tô em casa sozinho, li sozinho. Miguel, escuta, Marcela disse, já pegando a bolsa e correndo para a saída. Você ligou pro seu pai? Eu tentei, mas ele não atendeu. Marcela sentiu o pânico subir pela garganta. Tá bom, campeão. Eu vou até aí, tá bom? Você aguenta mais um pouquinho? Fica no telefone comigo. Tá, ele sussurrou. Mas vem rápido, tia. Tá doendo muito. Eu vou. Eu prometo. Marcela saiu correndo do hospital.
Pediu um carro por aplicativo e enviou uma mensagem urgente para Lorenzo. Miguel está passando mal. Estou indo para sua casa. Atende o telefone. Ela ligou para ele. Uma vez, duas, três, nada. Onde diabos ele está? O trajeto até a casa de Lorenzo pareceu durar uma eternidade. Marcela ficou o tempo todo no telefone com Miguel, ouvindo a respiração dele ficar cada vez mais difícil. Miguel, você tomou alguma coisa diferente hoje? Comeu alguma coisa nova? Eu comi chocolate, ele disse, a voz fraca. Mas era o de sempre. O que a vovó sempre traz. Marcela fechou os olhos. Contaminação cruzada. Tinha que ser. Tá bom, amor. Aguenta firme. Eu já tô chegando. Quando o carro finalmente parou na frente da casa, Marcela jogou o dinheiro no motorista e disparou para a porta. Ela tocou a campainha, bateu, gritou o nome de Miguel. E então ouviu um baque lá dentro. Miguel! Ela gritou tentando abrir a porta, trancada. Sem pensar duas vezes, ela pegou um vaso do jardim e quebrou a janela da sala. Ignorando os cacos de vidro, ela pulou para dentro da casa e correu escada acima. Encontrou Miguel no chão do quarto inconsciente, os lábios roxos, o corpo inchado. Não. Marcela murmurou ajoelhando-se ao lado dele. Fica comigo, campeão. Fica comigo. Ela checou o pulso. Fraco, muito fraco. Procurou pela caneta de epinefrina que sabia que Lorenzo guardava em casa. Encontrou na gaveta da mesinha de cabeceira. Com as mãos tremendo, aplicou a dose. E esperou. 10 segundos, 20, 30... Vamos, Miguel. Vamos, amor. Reage. E então, finalmente, o peito dele se moveu. Uma respiração. Fraca, mas presente. Marcela desabou no chão, com as mãos ainda segurando o pulso dele, sentindo as lágrimas rolarem pelo rosto. Graças a Deus, ela sussurrou. Graças a Deus. Foi quando ouviu a porta da frente se abrir violentamente. Miguel! A voz de Lorenzo ecoou pela casa, desesperada. Aqui em cima. Marcela gritou. Segundos depois, Lorenzo apareceu na porta do quarto. E quando ele viu o filho no chão, com Marcela ao lado dele, o rosto dele se desfez. O que aconteceu? Choque anafilático. Marcela explicou, a voz firme ainda no modo médico. Ele me ligou. Eu vim o mais rápido que pude. Já apliquei a epinefrina. Ele vai ficar bem. Mas precisa ir para o hospital agora. Lorenzo assentiu, ainda em choque, e pegou o filho no colo. Vamos. Na ambulância, enquanto Miguel era monitorado pelos paramédicos, Lorenzo segurou a mão do filho com uma força desesperada. Ele não conseguia parar de tremer. Marcela estava do outro lado, observando os monitores, orientando a equipe. Profissional eficiente, mas por dentro, ela também estava despedaçada. Quando finalmente chegaram ao hospital e Miguel foi levado para a emergência, Lorenzo ficou parado no corredor, olhando para as próprias mãos. Mãos que não conseguiram salvar o próprio filho. Não de novo. E então ele olhou para Marcela, que estava ali, com o jaleco manchado de sangue, os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado, e algo dentro dele quebrou. Ele atravessou o corredor em 3 passos e a puxou para um abraço. Marcela congelou por um segundo, mas então seus braços se ergueram e a envolveram também. E ali no meio do caos, eles se seguraram como se fossem a única coisa sólida no mundo. Obrigado. Lorenzo sussurrou a voz embargada. Obrigado por ter ido. Obrigado por ter salvado ele de novo. Obrigado por... Ele não conseguiu terminar. Apenas apertou ela mais forte. E Marcela, que tinha passado dias tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa ao se afastar, finalmente permitiu-se sentir. Sentir o quanto ela se importava, o quanto ela tinha se apegado àquele menino. E o quanto ela tinha se apegado àquele homem. Eu não ia deixar ele sozinho. Ela sussurrou de volta. Nunca. Lorenzo se afastou só o suficiente para olhá-la nos olhos. E o que ela viu ali não era mais apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais intenso, mais assustador. Era amor. E pela primeira vez, Marcela não fugiu desse olhar, porque ela finalmente entendeu. Não importava o que a ex-esposa dele dissesse. Não importava de onde ela vinha. Não importava quantas barreiras existissem entre eles. Ela não conseguia mais ficar longe, porque aquele menino e aquele homem tinham se tornado parte dela. E talvez, apenas talvez, fosse hora de parar de lutar contra isso.
Marcela não saiu do hospital naquela noite. Ela ficou ao lado de Miguel até ele acordar, até os sinais vitais se estabilizarem completamente, até ter certeza absoluta de que ele estava fora de perigo. Só então ela permitiu que os ombros relaxassem. Só então ela permitiu que o cansaço tomasse conta. Lorenzo também ficou, sentado na poltrona ao lado da cama do filho, com os olhos fixos no menino, como se tivesse medo de que, se piscasse, ele desapareceria. Quando Miguel finalmente adormeceu de novo, respirando tranquilamente com o rosto sereno, Lorenzo levantou-se devagar e foi até a janela. E foi então que ele percebeu. Marcela estava sentada no canto do quarto, com a cabeça encostada na parede, os olhos fechados. Ela tinha adormecido ali, ainda de jaleco, ainda de plantão. Ela tinha ficado por Miguel, por ele, mesmo depois de tudo. Lorenzo sentiu algo apertar no peito. Ele pegou um cobertor que estava sobre a cadeira e, com cuidado, cobriu os ombros dela. Marcela se mexeu levemente, mas não acordou. Ele ficou ali por um momento, apenas olhando para ela, para aquela mulher que tinha virado o mundo dele de cabeça para baixo. Aquela mulher que ele tinha ferido, que ele tinha afastado, mas que mesmo assim estava ali. E foi naquele momento que Lorenzo entendeu. Ele não estava apenas apaixonado. Ele estava completamente, irrevogavelmente, perdidamente apaixonado por Marcela Souza. E ele não podia mais fingir que não estava. Quando Marcela acordou já era de manhã. A luz do sol entrava pela janela, suave e quente. Ela piscou desorientada, tentando lembrar onde estava. E então viu Miguel acordado, sorrindo. "Bom dia, tia Marcela", ele disse, a voz ainda fraca, mas alegre. Ela sorriu de volta, sentindo o coração se aquecer. "Bom dia, campeão. Como você está se sentindo?" "Melhor", ele respondeu. "Graças a você." Marcela balançou a cabeça. "Você é forte, Miguel. Foi você quem lutou. Mas você que me salvou." Ele insistiu. De novo. Ela não soube o que dizer, então apenas segurou a mão dele e apertou com carinho. Foi quando Lorenzo entrou no quarto. Ele trazia 2 copos de café e, quando viu Marcela acordada, algo passou pelo rosto dele. Alívio, gratidão e outra coisa que ela não conseguiu identificar. "Bom dia", ele disse baixo, estendendo um dos copos para ela. "Bom dia", Marcela respondeu pegando o café. "Obrigada." Eles ficaram ali por alguns minutos conversando com Miguel, até que uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais do menino. Lorenzo aproveitou para sair do quarto, e Marcela o seguiu. No corredor ele parou e se virou para ela. "Marcela, eu preciso falar com você." Ela sentiu o coração acelerar. "Lorenzo, por favor", ele a interrompeu. "Só me escuta, só dessa vez." Ela hesitou, mas assentiu. Eles caminharam até uma das varandas do hospital. Longe do movimento, longe de olhares curiosos. O vento frio da manhã bateu no rosto deles, mas nenhum dos dois se importou. Lorenzo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Eu passei a vida inteira achando que sabia o que era importante", ele começou. A voz baixa, mas firme. "Eu achava que era ser o melhor cirurgião, ter o melhor currículo, ter reconhecimento. Mas então você apareceu." Marcela abriu a boca para falar, mas ele a interrompeu gentilmente. "Me deixa terminar, por favor." Ela fechou a boca e apenas ouviu. "Quando você salvou o Miguel daquela primeira vez, algo quebrou dentro de mim, porque eu percebi que, por mais que eu fosse bom no que faço, eu tinha me tornado alguém que eu não gostava. Eu tinha me tornado arrogante, cruel, e eu tinha machucado pessoas, principalmente você." Ele olhou diretamente nos olhos dela, e Marcela viu lágrimas brilhando ali. "Eu não tenho desculpa para o que eu fiz, Marcela. Eu não tenho justificativa. Eu fui um idiota. Eu te humilhei. Eu te diminuí, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas o que eu mais lamento, o que mais dói, é que eu quase perdi a chance de conhecer quem você realmente é." A voz dele falhou, mas ele continuou. "Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Você é brilhante. Você é gentil. Você é forte. E você me faz querer ser uma pessoa melhor. Você me faz querer ser digno de estar ao seu lado." Marcela sentiu as lágrimas começarem a rolar pelo rosto, mas não as enxugou. "Eu sei que eu não mereço.
Lorenzo continuou, a voz trêmula. Eu sei que eu estraguei tudo. E eu sei que você tem todo o direito de me mandar embora. Mas eu precisava te dizer que eu te amo, Marcela. O coração dela parou. Eu te amo, ele repetiu agora com mais firmeza. Não porque você salvou meu filho. Não porque você é uma médica incrível, mas porque você é você. E eu não consigo mais fingir que não sinto isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcela o encarou, com o coração batendo tão forte que ela mal conseguia respirar. Ela queria falar, mas as palavras não saíam. E então, finalmente, ela encontrou a voz. Eu tive tanto medo, ela sussurrou, a voz quebrando. Tanto medo de não ser suficiente. De ser só mais uma, de ser a menina pobre que você ia usar e descartar quando cansasse. Lorenzo deu um passo na direção dela, mas parou quando viu que ela ainda não tinha terminado. Eu passei a vida inteira lutando para ser vista, Marcela continuou, as lágrimas agora caindo livremente, para provar que eu merecia estar em lugares onde diziam que eu não pertencia. E quando você me humilhou, quando você jogou na minha cara que eu era só uma bolsista, você confirmou o meu maior medo, que eu nunca seria suficiente. Você sempre foi suficiente, Lorenzo disse, a voz desesperada. Você sempre foi mais do que suficiente. Marcela balançou a cabeça, limpando as lágrimas. Mas eu não sabia disso. Eu não acreditava nisso. E aí você começou a mudar. E eu comecei a ver quem você realmente era. Ela parou, respirando fundo. E eu também me apaixonei por você. Lorenzo arregalou os olhos. O quê? Marcela deu um passo na direção dele, agora com um sorriso trêmulo nos lábios. Eu me apaixonei por você, Lorenzo. Pelo homem que você é quando deixa o ego de lado. Pelo pai que faria qualquer coisa pelo filho. Pelo médico que salva vidas todos os dias. E pelo homem que me olha como se eu fosse a única pessoa no mundo. Lorenzo sentiu as lágrimas finalmente caírem pelo rosto dele. Marcela, eu tive medo, ela admitiu. Eu ainda tenho, mas eu não quero mais fugir. Eu não quero mais fingir que não sinto o que sinto. Lorenzo fechou a distância entre eles em 2 passos e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você tem certeza? Ele sussurrou. Porque se você me der essa chance, eu não vou decepcionar você. Eu prometo. Marcela sorriu entre as lágrimas. Eu tenho certeza. E então finalmente Lorenzo a beijou. Foi um beijo lento, suave, cheio de tudo o que eles não tinham conseguido dizer com palavras. Um beijo que carregava pedidos de desculpa, promessas, esperança. E quando se afastaram, respirando com dificuldade, Lorenzo encostou a testa na dela. Eu te amo, ele sussurrou. Tanto, eu também te amo, Marcela respondeu. Que ali naquela varanda, com o sol nascendo e o mundo acordando, eles finalmente permitiram que o amor que tinham tentado negar tomasse conta. Porque às vezes, as melhores histórias são aquelas que começam com erros, mas que são reescritas com amor. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não porque tudo tinha se tornado perfeito de repente. Não porque todos os problemas tinham desaparecido. Mas porque agora, Marcela e Lorenzo não estavam mais sozinhos. Eles tinham um ao outro. E isso mudava tudo. Miguel recebeu alta 3 dias depois. E dessa vez, quando Lorenzo levou o filho para casa, Marcela foi com eles. Não como médica, não como a profissional que tinha salvado a vida do menino, mas como alguém que fazia parte daquilo, daquela pequena família que estava se formando. No carro, Miguel não parava de falar. Ele contava histórias, fazia perguntas, ria de coisas que só crianças acham engraçadas. E toda vez que ele olhava para Marcela no banco de trás e sorria, o coração dela se enchia de uma ternura que ela nunca tinha sentido antes. Quando chegaram em casa, Miguel disparou para dentro, gritando que queria mostrar para Marcela os desenhos novos que tinha feito. Lorenzo e Marcela ficaram parados na entrada, observando o menino subir as escadas com energia. Ele está feliz, Marcela disse sorrindo. Ele está, Lorenzo concordou virando-se para ela. E eu também. Ela o olhou e ele deu um passo na direção dela, segurando a mão dela com cuidado. Obrigado, ele disse baixo, por estar aqui, por ter dado essa chance pra gente. Marcela apertou a mão dele de volta. Obrigada por ter lutado por isso. Eles ficaram ali por um momento, apenas olhando um para o outro, até que a voz de Miguel ecoou lá de cima.
Tia Marcela, vem ver. Ela riu e subiu as escadas, seguida por Lorenzo. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Lorenzo e Marcela se sentaram na sala, cada um com uma xícara de chá nas mãos. Eu estava pensando, Lorenzo começou hesitante, sobre a gente, sobre como a gente vai fazer isso funcionar. Marcela o olhou curiosa. O que você quer dizer? Eu quero dizer que no hospital as coisas vão ser complicadas, ele admitiu. As pessoas vão falar, vão julgar. E eu não quero que você se sinta desconfortável por causa disso. Marcela suspirou suavemente. Lorenzo, eu passei a vida inteira ouvindo o que as pessoas falam de mim. Que eu não mereço estar onde estou. Que eu só consegui por sorte. Que eu nunca vou ser boa o suficiente. Ela o encarou. Thirsty acaba de ouvir, mas sabe o que eu aprendi? Que a opinião dos outros só importa se eu permitir que importe. Lorenzo sorriu admirado. Você é incrível, sabia? Eu sei, ela disse com um meio sorriso, mas é bom ouvir você dizer. Ele riu e então ficou sério de novo. Mas eu quero que você saiba. Eu não vou esconder a gente. Eu não vou fingir que não estamos juntos. Porque eu estou orgulhoso de você, Marcela. Estou orgulhoso de estar com você. E se alguém tiver algum problema com isso? Problema deles. Marcela sentiu os olhos arderem, mas dessa vez era de felicidade. Eu também estou orgulhosa de você, ela disse baixo, do homem que você se tornou. Lorenzo se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. E quando se afastaram, ele segurou o rosto dela com carinho. Eu te amo, Marcela Souza. Eu também te amo, Lorenzo Martins. As semanas que se seguiram não foram fáceis. Como Lorenzo havia previsto, as pessoas no hospital começaram a falar. Alguns com curiosidade, outros com desaprovação. E alguns, especialmente os que tinham presenciado a humilhação de Marcela, com surpresa. Mas Lorenzo não se importou. Ele fez questão de deixar claro, sem palavras, mas com ações, que Marcela era importante para ele. Ele a tratava com respeito, pedia a opinião dela, valorizava o conhecimento dela. E aos poucos as pessoas começaram a perceber. Marcela não estava ali por sorte. Não estava ali porque era a namorada do chefe. Ela estava ali porque era brilhante, porque era competente, porque merecia estar ali. E quando a notícia de que ela tinha sido primeira colocada geral no vestibular se espalhou, graças a uma conversa casual que Lorenzo teve com alguns colegas, o respeito por ela só aumentou. Um mês depois, em uma tarde tranquila, Lorenzo convidou Marcela para jantar em sua casa. Mas quando ela chegou, percebeu que não era um jantar comum. A mesa estava decorada, velas acesas, música suave tocando ao fundo. E Miguel, vestido com uma camisa social que ficava enorme nele, estava parado ao lado da mesa, sorrindo de orelha a orelha. Surpresa! Ele gritou, e Marcela não conseguiu segurar a risada. O que é tudo isso? Lorenzo se aproximou com um sorriso tímido. Bem, o Miguel e eu queríamos fazer algo especial, para te agradecer e para te dizer uma coisa. Marcela olhou de um para o outro curiosa. Miguel não conseguiu se segurar. Ele correu até ela e pegou a mão dela. Tia Marcela, a gente quer que você fique com a gente. Tipo, para sempre. O coração dela parou. Não, Miguel. Não, é sério. Até o menino insistiu. Meu pai me disse que você é importante para ele. E você é importante para mim também. E eu queria que a gente fosse tipo uma família de verdade. Marcela sentiu as lágrimas começarem a cair. Ela olhou para Lorenzo que estava ali, com os olhos brilhando. Marcela, ele disse dando um passo na direção dela. Eu sei que ainda é cedo. Eu sei que a gente está apenas começando. Mas eu não consigo imaginar a minha vida sem você. E o Miguel também não. Ele se ajoelhou e Marcela arregalou os olhos. Lorenzo, nisso, o que você está fazendo? Eu não estou te pedindo em casamento. Ele se apressou em dizer. E ela deu uma risada nervosa. Ainda não. Mas eu estou te pedindo para ficar. Para fazer parte disso. Para construir algo com a gente. Porque você já é parte da nossa família. E eu só quero que você saiba que sempre vai ter um lugar aqui. Sempre. Marcela cobriu a boca com as mãos. As lágrimas caindo livremente agora. Eu não sei o que dizer. Diz sim! Miguel gritou, e ela riu entre as lágrimas. Ela olhou para aquele menino, para aquele homem, para aquela casa que de alguma forma
tinha se tornado o lugar onde ela se sentia em casa. E então ela assentiu. Sim, ela disse, a voz embargada. Sim, eu quero ficar. Eu quero fazer parte disso. Miguel gritou de alegria e pulou nela. E Marcela o pegou no colo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lorenzo se levantou e os envolveu em um abraço. E ali, naquele momento, eles eram uma família. Não perfeita, não sem cicatrizes, não sem um passado complicado, mas uma família de verdade. Porque às vezes, as melhores famílias não são aquelas que nascem prontas. São aquelas que são construídas, com amor, com perdão, com segundas chances. E eles tinham escolhido construir isso juntos. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Lorenzo e Marcela ficaram na varanda, observando as estrelas. Obrigado, ele disse baixo, por ter acreditado em mim, por ter me dado essa chance. Marcela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por ter lutado por nós. Sempre, ele prometeu, beijando o topo da cabeça dela. Sempre vou lutar por nós. E ali, sob o céu estrelado, eles ficaram em silêncio. Porque não havia mais nada a dizer. Eles tinham encontrado um ao outro. Tinham encontrado o amor. E tinham encontrado a família que sempre quiseram. E isso era tudo. Às vezes, as histórias mais bonitas começam nos lugares mais improváveis. Começam com erros, com palavras que machucam, com orgulho que cega, com dor que parece intransponível. Mas também começam com coragem. A coragem de reconhecer quando se está errado. A coragem de pedir perdão. A coragem de tentar de novo, mesmo quando tudo parece perdido. Lorenzo e Marcela descobriram que o amor verdadeiro não é aquele que nasce perfeito. É aquele que se constrói, tijolo por tijolo. Perdão por perdão, escolha por escolha. É aquele que olha para as cicatrizes e decide que elas não definem o futuro. Que o passado pode ser doloroso, mas o presente pode ser lindo. Eles aprenderam que segundas chances não são presentes dados de graça. São conquistas, são transformações. São a prova de que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem se tornar versões melhores de si mesmas quando encontram alguém que acredita nelas. E Miguel ganhou algo que todo filho merece. Uma família que se escolheu, que decidiu ficar, que decidiu amar mesmo quando era difícil. Porque no final talvez seja isso que realmente importa. Não de onde viemos. Não quantas vezes caímos. Não quantos erros cometemos. Mas quantas vezes escolhemos levantar. Quantas vezes escolhemos perdoar. Quantas vezes escolhemos amar, mesmo quando o medo grita para fugirmos. E talvez, no fundo, essa história também fale de nós. De todas as vezes que julgamos errado. De todas as vezes que perdemos algo precioso por orgulho. De todas as vezes que deixamos o medo nos impedir de viver, mas também fala de todas as vezes que podemos recomeçar. Porque nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para mudar, e nunca é tarde para encontrar o amor que transforma. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like. Ele nos ajuda a alcançar mais corações que precisam acreditar em segundas chances. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim. Histórias que nos lembram de que sempre é possível recomeçar.